Não julgue. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O mal perseguirá os pecadores, mas o justo serão galardoado com o bem. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conhecimento e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem a repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós, para servir de testemunha a seu tempo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda tu coração, guarda dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Pondera a vereda a teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua do perverso será cortada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade.
Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivãos que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Que desfaço os sinais dos inventores de mentira, e enlouqueço os adivinhos. Que faço tornar atrás o sábio, e converto em loucura o conhecimento deles. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado um homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo, porque ouviu fala obscenidade, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio.
e qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, medirão-vos-ão de medir a vós. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo veio. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes vós, medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentado a vós que ouviu, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E com vós, como quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes façai-vos também. Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgado. Não condeneis, e não sereis condenado. Soltai, e soltar-vos-ão. E dizei também à multidão, quando vides a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. E por que não julgai também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vós com o teu adversário vai ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te acuse diante do juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te entregue e encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim,
e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falais mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão. Fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ora, a multidão que ali estava e que eu ouvia dizia que havia sido um trovão. Outro dizia, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já não tem quem o julgue. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. De quanto maior castigo cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não julgue. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência.
O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação.